Aumento nos salários do judiciário chegaram a ser 214% acima da inflação, ou seja, reajustaram o próprio salário com a inflação, coisa que trabalhadores da iniciativa privada nem isso tiveram. A maior parte dos trabalhadores, por causa dos ciclos de crises que o Brasil tem ali há 40, 50 anos, a gente nunca teve um período estável de crescimento. Isso eu tô falando da perspectiva histórica. Bom, o trabalhador da iniciativa privada nem o reajuste da inflação teve, tá cada vez mais pobre ao longo das décadas, mas não apenas o reajuste da inflação, mas 214% se a gente fala do judiciário dos estados e 130% se a gente fala do judiciário federal. Isso sem contar os penduricários, isso sem contar os extras, os auxílios, as indenizações, bararê, barará, que a gente sabe que fazem extrapolar, né, os salários para além do teto, que já é alto, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de R$44 mil, mas esse teto a gente sabe hoje que para a elite do funcionalismo público é o piso. Não há paralelo com nenhuma outra carreira do funcionalismo público. Ministério Público e Judiciário estão assim disparados no topo. Por isso é importante, quando nós de direita falamos sobre corte de privilégios na elite do funcionalismo público, é importante até para você, servidor público, saber que nós estamos falando de uma injustiça que é inclusive tirada do seu bolso. Diferente do discurso das esquerdas ou até de alguns direitistas burros, né, de querer demonizar todo o funcionalismo público e dizer que todo funcionário público é privilegiado, na realidade nós temos categorias que são privilegiadas. Nós temos aqueles que ocupam o topo da pirâmide e que sempre, esses que ocupam o topo da pirâmide, sempre recebem aumentos de salário muito maiores, não só do que a iniciativa privada, mas do que o próprio setor público. E eles arrastam para a lama a imagem de todo o funcionário público, porque passam a percepção para a sociedade, quando vê um absurdo do juiz recebendo R$2.500.000 num único mês, generaliza isso para outros servidores públicos. E quando a gente pega para analisar estudos que fazem a comparação sobre a paridade de salário com o setor público municipal, estadual e federal com a iniciativa privada, o servidor público municipal ganha até menos do que na iniciativa privada, 4, 5% menos do que na iniciativa privada. Então assim, é esse tipo de bizarrice que a gente busca combater quando a gente fala em privilégios. Quando eu falo da PEC antiprivilégio, que acho que é uma das minhas principais lutas, sem dúvida é uma das coisas que sentimentalmente mais me movem, que mais me deixa indignado, apesar de não ser um dos maiores impactos no orçamento público. Para mim é uma questão moral, para mim é uma questão de exemplo, para mim é uma questão de justiça, você ter essa paridade salarial. E assim, depois de escutar tanta coisa esdrúxula, né, de juiz, de promotor, de falar que vamos perder muita qualidade, né, como se os concursos não fossem concorridíssimos para o Ministério Público e para o Judiciário. Lembrando que tudo isso é com férias de 60 dias, tá? Os mortais não têm férias de 60 dias, né? Agora, os semideuses têm, e recebendo mais do que os mortais e ainda recebendo adicional nas férias. E muitas vezes vendendo essas férias. E aí a gente entra na segunda razão pela qual os valores, quando a gente coloca aqui 24 mil para o topo do estadual e 27 mil para o topo do federal, esses valores parecem baixos quando a gente compara com os valores que vê nas manchetes, né? De uma média de 60 mil, 80 mil reais, 100 mil reais por mês. Por quê? Porque isso é o salário. Percebe que a aberração dos penduricários e das indenizações ilegais é tamanha que a indenização chega a ser 70% da remuneração do cara, 30% é salário, 70% é remuneração em função do cargo que ele ocupa. Então é isso, meus amigos. Pra gente acabar com esses abusos, só aprovando a PEC antiprivilégio. E toda semana eu posto no meu Instagram, quem assinou, quem ainda não assinou, a gente já bateu 100 assinaturas, precisamos de 171 e eu preciso da ajuda de vocês pra gente bater essas assinaturas, beleza? Um abraço, até mais.